Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Sou Deca. E ao que parece, temos treinador definido, né? Pelo que eu vi aí, uma notícia da Itatiaia de que William Batista é o novo treinador do América para o ano de 2025. William Batista que já atuou no América nas categorias de base, como treinador da base, rodou depois por Vasco, teve até alguns poucos jogos ali de experiência como treinador principal no Vasco, depois foi ser auxiliar no Bragantino, voltou para ser auxiliar fixo do América e agora é definido, ainda não tem um anúncio oficial, mas é definido como novo treinador do América para 2025. E aí, já tem muita gente torcendo o nariz, né? Obviamente, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. É uma escolha que sim me deixa em dúvida, mas eu queria passar por alguns assuntos. Talvez eu vá mais perguntar do que responder, mais trazer questionamentos do que respostas nesse vídeo, mas é para a gente pensar um pouquinho mesmo. Por que dessa rejeição ao William Batista? Acho que muito pela passagem do Cauã de Almeida. A passagem do Cauã de Almeida que é classificada por muitos como muito ruim, como horrorosa. Eu discordo disso. Acho que o Cauã teve sua primeira experiência profissional como treinador, teve alguns pontos positivos, outros pontos negativos, teve um início surpreendentemente bom, depois o time chegou num patamar em que não conseguiu evoluir mais e até que na reta final do trabalho dele realmente a sensação que ficava é que ele não conseguia extrair mais nada. Mas tivemos essa experiência pouco produtiva com um treinador jovem que já tinha sido treinador das categorias de base do América e que era um aspirante ao cargo de treinador principal. Esse perfil que eu acabei de citar é muito semelhante ao perfil do William Batista. E daí vem boa parte dessa rejeição do torcedor americano ao nome do William Batista agora. E tem fundamento, tá? Quem sou eu para questionar? Acho que o torcedor americano nos últimos 2 anos foi tão machucado, sofreu tanto torcendo para esse clube, que é normal que qualquer nome que seja apresentado tenha o seu grau de rejeição. E o grau de rejeição ao nome do William, ele é bastante óbvio, porque ele se baseia nisso, no pouco ou nenhum sucesso do Cauã no ano passado. Mas aí eu queria fazer aqui uma ressalva. Nem todo treinador jovem é igual. Assim como nem todo treinador mais velho e experiente é igual. A conta é do mesmo jeito. Se fosse assim, era só contratar o treinador mais velho do mundo que era certeza de sucesso. E não é assim que funciona. A competência não está tão diretamente ligado à idade assim. É óbvio que um treinador mais jovem vai passar por alguns desafios ali peculiares da idade. É provável que o William Batista vá ter que construir a sua história com o carro andando, vai trocar o pneu com o carro andando. E possivelmente alguns dos desafios que o Cauã teve, ele também vai ter, o William Batista também vai ter, de conseguir controlar um vestiário que tem uma boa carga de ego e de dificuldades, de lidar com uma diretoria que teve fracassos recentes nos últimos anos e por isso traz toda uma pressão em cima. Boa parte dos insucessos do América nos últimos anos, eles obviamente não se devem ao William Batista, mas o William Batista vai ter que carregar toda a pressão por esses insucessos, né? A partir do momento em que ele esteja à frente do trabalho, à frente do projeto, à frente da parte técnica da equipe, boa parte dessa pressão estará nos ombros dele. E ele, com tão pouca idade e tão pouca experiência profissional, vai ter que lidar com isso. Vai ter que aprender a lidar com isso. Então, os desafios para um jovem, eles são semelhantes. E o William Batista provavelmente vai experimentar situações desafiadoras, assim como o Cauã enfrentou. Mas a competência de cada um não se mede pelo outro, né? Assim como a competência de um treinador mais experiente não se mede por outro da mesma faixa de idade. Isso não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra. O que eu quero, em resumo, dizer com isso? William Batista pode ter um desempenho muito superior ao Cauã, como pode ter um desempenho muito inferior ao Cauã. Muito inferior. O que muita gente critica e classifica como um desempenho horroroso do Cauã, talvez a gente perceba que não foi tão assim. Então é esperar e eu acho que o tempo vai nos dar essas respostas. Outra coisa, na curtíssima passagem dele
pelo Vasco, e aí acho que não dá nem para classificá-lo como um treinador ainda, tá? Acho que o William vai começar a sua trajetória de treinador de uma equipe profissional agora, de fato é agora, com uma experiência com respaldo, ele é de fato o treinador do América para 2025. Mas nessa curtíssima passagem pelo Vasco, eu me lembro de algumas situações em que ele não soube muito bem lidar ali com aquela pressão, teve algumas situações de descontrole, e é um jovem, tem que aprender, espero que já tenha servido de lição. Por quê? Repito, boa parte dessa pressão dos insucessos recentes do clube estará nos ombros dele agora, e ele vai ter que saber lidar com isso. Parte importante, viu, William, se você estiver assistindo esse vídeo, parte importante da carreira de um treinador é saber lidar com os seus diferentes públicos ali, né? Com o torcedor, com a sua diretoria, com o seu grupo de jogadores, com um vestiário efervescente e cheio de egos, com a imprensa. Então, ter equilíbrio, e não aprenda isso com o seu antecessor no América, porque ele fez tudo absolutamente errado, estou falando do Lisca, busque referências melhores para conseguir lidar com esses variados públicos aí que você vai ter que lidar agora, que é o treinador principal. Sobre a escolha em si, eu teria outra escolha. Assim como no ano passado, ao escolher o Cauã, eu opinei aqui nesse canal que não seria a minha escolha, por mais que eu entendesse a aposta, né? Mas eu teria outra escolha para esse momento. Por quê? O clube vive uma situação em nível de diretoria conturbada, com mudanças, pouco se sabe sobre como vai ser de fato o futuro breve e também mais longínquo do América como diretoria. O clube vive uma situação de algumas mudanças de elenco importantes, né? A saída de um líder e um cara que foi muito importante na história recente do América, que é o Juninho, outros jogadores também deixando o clube, se aposentando. Então, ele vai encontrar aí alguns desafios que talvez sejam espinhosos demais para um treinador jovem nesse momento. Eu, o Alisson, teria feito, assim como no ano passado, mas esse ano eu teria feito uma escolha de alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem, mais cascudo na linguagem do futebol, para assumir essa bronca toda, para assumir esse contexto inteiro. Era certeza? Claro que não, gente. A gente viu ano passado, quando o Lisca chegou, a aprovação era quase unânime na torcida. Eu fiz um vídeo aqui dizendo que foi uma boa contratação para aquele momento, acreditava muito no trabalho dele, acreditava que ele ia conseguir motivar os jogadores para a gente conseguir o acesso, e a gente viu no que deu. No fim das contas, para mim, o trabalho do Lisca, ele foi, no máximo, igual ao do Cauã, ou bem pior. Eu diria que bem pior que o do Cauã. E estamos falando de um treinador experiente, ídolo, foi buscado no aeroporto pelo torcedor e não conseguiu dar certo. Com isso, eu já emendo com o meu próximo recado, que é sobre essa questão de aposta. Vejo muito torcedor falando, quando o nome do William ainda estava sendo ventilado, mais uma aposta. É sempre bom lembrar, e eu sempre gosto de lembrar aqui no canal, nós não torcemos para o Real Madrid, nós não torcemos para o Liverpool, nós não torcemos para o Barcelona, nós não torcemos para o Palmeiras e nem para o Flamengo. Na nossa situação, no nosso contexto, invariavelmente apostar vai ser a regra. Jogadores que estão no radar, treinadores que estão no radar dos grandes clubes, eles não vão querer vir para o América enquanto estão no radar dos grandes clubes, e o América não vai ter potencial para trazer mesmo que eles queiram. Então, conviver com a aposta é algo que a gente já deveria estar mais acostumado. Mesmo se o América fosse trazer um treinador mais experiente nesse momento, seria um experiente aposta. Porque a gente não teria dinheiro, condição para trazer um treinador que estivesse voando, prateleira de cima nesse momento. Então, o nosso mercado, querendo ou não, é um mercado mais alternativo, seja de jovens ou seja de experientes. O nosso mercado para treinador, para jogador, vai ser sempre mais alternativo, e acho que a gente tem que aprender a lidar com isso melhor. Não estou justificando e dizendo que então toda a aposta está correta.
Mas, em alguns momentos, a gente vai ter sim que lidar com isso. E a do Cauã no ano passado talvez não tenha dado muito certo, pode ser que a do William nesse ano dê. Outro assunto, até para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, queria falar um pouquinho sobre como eu vejo essa escolha do América. Para mim, é uma escolha muito mais baseada na questão econômica do que de uma convicção de fato. Acho que depois de tudo que aconteceu com o Cauã no ano passado, é pouco provável que a diretoria do América esteja de fato convicta, que não tenha nenhuma dúvida em relação a essa contratação do William Batista. Ano passado não, né? Esse ano ainda, a temporada acabou, mas o ano ainda não virou. Em 2024, o América gastou muito dinheiro. Muito mais do que um orçamento de Série B permitia. E isso aconteceu por algumas coisas. A principal delas é que, nos anos de Série A, o América acabou investindo em contratos mais longos e caros com atletas. Então, essa conta acabou chegando. Com a queda para a Série B, esses contratos mais longos e caros, eles permaneceram na folha, alguns agora com final em 2024, outros ainda vão vencer em 2025, e o clube tem que arcar com isso. Então, no fim das contas, nós jogamos uma Série B em 2024 com um gasto praticamente semelhante a equipes de Série A, ou nos momentos em que o América esteve na Série A, e a pouca diminuição nos custos para 2024, ela acabou não fazendo tanto efeito assim. No fim das contas, o América gastou muito mais do que recebeu em 2024 e contava com um acesso para a Série A em 2025 para dar uma equilibrada nisso aí. Esse acesso não veio. Então nós vamos para 2024 com uma situação financeira apertada. E aí, esse tipo de escolha, como aconteceu agora com o William Batista, isso vai acontecer. Isso vai acontecer provavelmente até mais. Aconteceu agora com um treinador, que é uma escolha econômica, além de ser uma escolha convicta, me parece uma escolha pouco convicta e muito mais baseada nessa questão econômica, por mais que possivelmente algumas entrevistas aí vão acontecer, alguns pronunciamentos querendo convencer o torcedor de que se trata de uma escolha convicta e tal, mas me parece uma estratégia econômica de estancar uma sangria, assim como possivelmente vai acontecer com jogadores, tá? Então, é provável que a gente veja o América contratando pouco e barato, pouco e jogadores que não estão no radar de quase ninguém para essa temporada de 2025, e também que dê entrevistas e que fale sobre apoio à base, vamos apostar na base para 2025. Se isso acontecer, para mim também está muito pouco baseado em convicção e muito mais baseado em questões financeiras para, repito, estancar a sangria financeira dos últimos anos, das últimas temporadas. Então, para quem não é muito da aposta, eu sinto informar que possivelmente teremos várias outras apostas, não só como treinador, mas também como jogadores na montagem de elenco para o ano que vem. Como torcedor, sempre gosto de finalizar trazendo um pouquinho de energia, né? E nos resta, como torcedor, acreditar que o trabalho do William Batista pode sim ser superior ao trabalho do Cauã, e de repente a gente pode aí estar no final do ano que vem comemorando aqui uma grata surpresa. Espero que sim, repito, não seria a escolha que eu teria feito, mas se fizeram, pode ser que alguma coisa tenham visto no trabalho do William Batista, e desejo toda a sorte do mundo para ele. Ele que com certeza está felizão com a primeira oportunidade de fato como treinador principal. Acho que cabe a nós torcedores também dar força, acreditar de alguma maneira, cobrar com certeza, mas acreditar que se a escolha aconteceu, que ela se desenhe da melhor forma possível, que o América tenha um 2025 muito melhor do que tivemos 2023 e 2024, porque nós estamos sofrendo, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar. Tá na hora da gente ter uma alegria, né? Vamos começar pelo Campeonato Mineiro aí, aproveitar que os nossos adversários aqui não vivem em fase tão boa assim, vamos levantar uma taça, vamos para a Série B com um ar melhor, com uma energia melhor.
para a gente conseguir esse acesso no ano que vem. Combinado? Sorte ao William Batista, você que está aí me assistindo, concorde ou não com a escolha dele, pelo menos tente tratar isso com algum respeito e dar força a ele, o William Batista. Cobre da diretoria, cobre de quem escolheu, mas nesse momento vamos tentar acreditar no William Batista, porque ao que parece ele será o comandante do Coelhão para o ano que vem.